Fala galera que se liga aqui no canal Elétrico em Questão. Então, novamente com vocês na resolução da prova de técnica eletrotécnica e da eletronuclear. A nossa playlist aqui da prova do ano 2022. Então, iremos resolver a questão de número 31, que fala o seguinte: durante o teste de um equipamento eletrônico, a tensão existente entre um determinado par de terminais é visualizada num osciloscópio, conforme a imagem a seguir, conforme a imagem aqui ao lado. Caso essa mesma tensão seja ferida por um voltímetro ajustado para medir tensão contínua em volts, o valor indicado no mostrador do voltímetro será, então, ABCD, de meio volts até 2,5 volts. Então vamos lá. Primeiro temos que entender um pouco mais sobre a escala, né? Sobre a escala aqui do osciloscópio. Então aqui no eixo X eu tenho a escala de tempo. Ele fala que cada divisão dessa aqui, ó, cada divisão dessa, eu tenho 5 milissegundos. Então 5 milissegundos por divisão. Então desse primeiro ponto, o ponto 1 para o ponto 2, eu tenho quanto? 5 milissegundos. Então 5 milissegundos, 10 milissegundos, 15 milissegundos, 20 milissegundos, assim por diante. E aqui no eixo Y, eu tenho a escala de tensão, que é 500 milivolts por divisão. Então, a cada divisão dessa aqui, eu tenho o quê? 500 milivolts, ou meio volt. Então, dessa divisão, da primeira divisão para a divisão de número 2, então da divisão aqui de número 1 para a divisão de número 2, eu tenho o que? Tenho meio volt, e assim por diante, 1 volt, 1 volt e meio, 2, e a cada divisão eu tenho meio volt. Então galera, eu vou verificar o sinal, né? Foi trazido aqui para mim, um sinal que está oscilando, aqui tem um padrão de oscilação. Então eu consigo ver aqui, vamos pegar um ciclo completo. Então o ciclo completo dele seria, vou pegar aqui, nesse ponto, eu venho, ele tem um vale, ele tem um pico e desce de novo. Então, nesse momento aqui, ó, eu teria o quê? Eu teria um período, um ciclo completo. Só que a questão traz o seguinte, ela quer que nós saibamos aqui qual será o valor contínuo. Então, ele é um valor alternado, mas se eu tivesse um medidor, um voltímetro, na escala de corrente contínua, quanto é que será que esse medidor iria nos indicar? Quanto é que o voltímetro iria indicar de tensão? Então vamos lá. Vemos que nesse primeiro período aqui, ó, esse primeiro no vale, né? Eu tenho uma área, chama aqui de S1. E nesse segundo momento, ó, eu tenho uma segunda área que eu chamo de S2. Mas é visto aqui que essa área, a área S1 é igual à área S2. Então, muito bom. Já fica até mais fácil a nossa análise. Então, o valor médio desse sinal seria aqui o próprio centro, né? Seria exatamente o meio, porque a área S1 é igual à área S2. Se eu fizesse a média, né, eu teria aqui, ó, um sinal no centro como o valor médio. Então, qual seria esse valor aqui? Qual seria esse valor aqui que está em azul? Quanto de tensão seria esse valor?
Então, o valor médio, ó, já consigo ver que o valor médio será aqui na minha linha azul. Então, toda a minha linha azul aqui será o valor médio, que é justamente o valor médio que é lido pelos equipamentos de medição de corrente contínua. Nesse caso aqui, um voltímetro de corrente contínua. Ele pegaria o valor médio, não o valor RMS. Então vamos lá. Quanto é que eu tenho aqui, ó, a partir do... Você verifica aqui que eu tenho aqui o eixo zero. Quanto de tensão eu tenho até essa linha? Então, eu tenho aqui, ó, quantas divisões? Tenho uma divisão, tenho duas divisões, eu tenho três divisões. Se cada divisão é meio ampere, então eu vou ter cada divisão é, na verdade, meio volt, né? Então eu vou ter 1,5 volt como essa tensão aqui, ó, essa tensão total. Então a resposta para a nossa alternativa ali, para a nossa questão, né? A resposta correta para a nossa questão é 1,5 volt. Então a resposta correta é a letra C. Aguardo por vocês na próxima questão.